Paz seja com todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre Oliveira, pastor da Paz e Vida em Piabetá. Muitas pessoas recebem as pregações aqui da igreja através de um áudio, uma oração, através do nosso canal no YouTube, o Respeite-se Conquista 94, e muitas pessoas não me conhecem. E agora eu também quero me apresentar para você que está me vendo pela primeira vez. Sou o pastor Alexandre Oliveira, vosso servo, seu amigo em Cristo Jesus. E todas as vezes que você me vê através desse vídeo, desse WhatsApp, que te mandaram também através do YouTube, é uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para abençoar poderosamente a tua vida. E nesse momento, eu quero que você feche seus olhos, que eu quero orar pela sua vida. Eu creio que Deus, Ele é Deus de perto e também é Deus de longe. E neste momento, eu quero orar e abençoar a tua vida nesse momento. Se você está passando por um problema, uma adversidade, uma tormenta, eu quero que você pense agora nesse problema, porque nós iremos invocar o nome do Senhor. É a palavra que diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Com os olhos fechados, eu quero que você estenda suas mãos em direção ao céu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus querido e Deus todo-poderoso, é a Tua palavra, meu Pai, que nos ensina que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Meu Pai bendito, eu uso a minha fé nesse momento para clamar pelos Teus milagres, pelas Tuas bênçãos, em favor do Teu servo, meu Pai, que pede um milagre agora. Pessoas que estão ouvindo e vendo esta oração agora, que estão tristes, que estão passando por uma depressão, uma grande diversidade, muda a sorte dos Teus servos. Ora também, meu Pai, pessoas que estão enganadas pela medicina, pessoas que não aguentam mais fazer exames, tomar remédio controlado, e elas, meu Pai, começam a constatar e a entender que não está surtindo efeito. É a Tua palavra que diz, Lucas 1,37, porque para o Senhor não há nada impossível. Então, meu Pai, eu te peço agora, aonde o Teu filho pensou que não tinha jeito, que não tinha saída, entra, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua presença, e que todos recebam, meu Pai, a Tua bênção. É a Tua palavra que diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que a Tua vontade se cumpra, meu Pai, sobre a vida dos Teus servos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro isso. Aquele que estava sentindo dores, enfermo, é curado agora. Eu declaro isso. Esse está passando por uma luta na sua casa, com seus parentes, eu declaro que esse vento vai cessar, e você vai glorificar o nome do Senhor pela tua família. Eu abençoo os casais, eu abençoo os trabalhadores, esse que estava desempregado, que a porta se abra agora. Esse empresário, abençoe ele com as suas vendas, os seus negócios. E esse, meu Pai, que estava fraco, caído, desanimado, que receba a tua força. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Está se sentindo melhor? Depois dessa oração, esse é o poder da fé. Todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, elevamos as nossas mãos aos céus, Ele atende o nosso clamor. Está com o Evangelho aí? Se você tem uma Bíblia próxima a você, pegue, por favor. Iremos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós iremos ler a partir do versículo 46. E essa passagem é uma passagem muito conhecida. A passagem do cego de Jericó. E essa história tem muitas revelações através dessa história que Marcos assim nos relatou. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo. Marcos capítulo 10, verso 46, diz assim a palavra do Senhor. E depois foram para Jericó.
E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, e Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Entenda que a palavra, ela relata que havia um homem chamado Bartimeu, e esse homem estava à beira do caminho mendigando. Entenda que esse homem passava por dois sérios problemas. Primeiro, um problema visual. Ele era cego, tinha uma deficiência. E segundo, esse homem tinha um problema social. Ele não tinha renda nenhuma. E a Bíblia diz que ele era um mendigo. Porém, você crê que esta sim é a palavra do Senhor? E crê que nesse momento o Senhor, Ele vai usar a minha vida para te abençoar? Crê mesmo? Nós aprendemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Eu quero fazer mais uma oração para que Deus Ele use a minha vida para te abençoar. Você pode fechar os olhos nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra será ministrada neste momento, com muito poder e autoridade. Eu te peço agora que eu diminua e que o Senhor cresça. Tome os lábios do mensageiro, usa o teu pregador. Meu Pai, tira todo bloqueio, empecilho, a pregação da tua palavra, e que esta palavra, ela vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Por favor. A palavra diz que este homem, ele era o Bartimeu. E nós temos que dividir esta palavra, porque no início do verso 46, na epígrafe diz: o cego de Jericó. Ele é conhecido como o cego de Jericó. Porém, Marcos vai nos ensinar que este cego, ele era o filho de Timeu. Então, toda vez que você abrir a Escritura e ver a Bíblia falando a respeito do pai daquela pessoa, é porque era uma pessoa muito importante. A Bíblia quer trazer ênfase a esta pessoa. E estudando um pouco mais a respeito desse homem chamado Timeu. Pastor, quem era Timeu, o pai desse cego? O historiador Flávio Josefo, um grande historiador, especialista na questão do povo de Israel, dos costumes judaicos, vai trazer a seguinte informação: Timeu era um general que servia ao exército israelita em Betel. E diz a história que esse grande general era um homem muito conceituado, um homem muito respeitado perante os seus liderados e também perante a autoridade máxima. Pois bem, chegando o tempo que esse general, após as batalhas, as lutas, ele recebe semelhante a uma aposentadoria. Ele se aposenta da carreira militar e começa então a trabalhar em Betel. Ele começa a investir o seu dinheiro, ele começa a investir em posses e em curto período de tempo ele se torna um homem muito influente em Betel. É aí que a história começa. Betel agora é invadida pelos romanos. E esse homem, Timeu, que era um general e agora estava, sim, parado de lutar, já tinha abandonado sua carreira militar, ele decide, como um soldado, como um homem de guerra, voltar a lutar. Eu não sei se você tem na sua família, talvez um pai, um amigo, um tio, um sobrinho, que já seguiu a carreira militar. Se você perguntar para ele assim, né? Você já foi militar? Ou o senhor já foi militar? Ele vai falar para você: não, eu não fui militar, eu sou militar. Uma vez militar, militar até morrer. Agora você imagina, Timeu, ele observa
que as tropas romanas entram em Betel para saquear aquele povo, e ele não pensa duas vezes. Ele começa a reunir homens que lutaram com ele no passado. Ele começa a recrutar algumas pessoas para lutar com ele, e ele forma ali uma revolução. Ele junta um grupo para combater contra os romanos. Os romanos prevalecem nessa guerra. E a primeira coisa, eles prendem Timeu, o general, tiram a sua vida, porque eles sabiam que Timeu era uma ameaça clara para eles. E algo também que acontece na guerra, eu quero que você entenda isso, redobre a atenção. Quando um homem muito poderoso é preso, capturado pelo inimigo, eles têm uma prática: percorrer toda a família deste homem que é influente, e eles começam a matar os parentes, a começar pelos filhos, com medo desse filho crescer, se fortalecer e tentar vingar o pai ou o ente querido. E agora, eles prendem Timeu, tiram a vida dele e também começam a percorrer aquele vilarejo, procurando alguns dos descendentes do general Timeu. E é aí que eles encontram esse homem, que era o filho do general Timeu, que a palavra diz, o cego de Jericó. Diz a história que eles perfuraram os olhos deste jovem, ou desta criança, perfuraram os olhos. Eles não queriam que essa criança crescesse e mais à frente viesse vingar o seu pai, vingar a morte do pai, lutar contra os romanos. E eles tiraram a visão deste. E agora ficou mais claro: Bartimeu, o filho de Timeu. Então esse cego, ele é Bartimeu, o filho de Timeu. E agora a Bíblia diz que o filho de Timeu era cego. Porém, nós temos que redobrar atenção. Ele não era cego. Tiraram a visão dele. Ele tinha visão, mas os inimigos vieram e tiraram a sua visão. E a palavra, ela vai nos ensinar. Versículo de número 47. Acompanhe comigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entenda que agora este filho de Timeu, este cego, ele está à beira do caminho e declara: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algo acontece. Nós aprendemos através da palavra que todo aquele que clama ao Senhor é atendido por Ele. Aprendemos na palavra que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca o favor do Senhor, encontra ou acha. E a palavra, ela vai nos ensinar que este cego clama ao Senhor, pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh glória! Entenda que esse homem, ele era persistente. Quanto mais mandavam ele se calar, quanto mais mandavam ele parar, ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E entenda que este cego, o filho de Timeu,
ele conhecer Jesus? Porque não era qualquer um que o chamava de Jesus, o filho de Davi. As pessoas costumavam depreciar, as pessoas gostavam de zombar de Jesus, chamando ele de Jesus o Nazareno, zombando da cidade, da sua criação de Nazaré, um lugar que não era bem visto. Também o chamavam de Jesus o carpinteiro, o chamavam também de Jesus o filho de José. E entenda que esse homem, o cego Bartimeu, declara e diz: Jesus, filho de Davi. Quando Bartimeu diz Jesus, filho de Davi, Bartimeu está declarando que Jesus é o filho do rei Davi, também rei. Então Bartimeu diz: meu rei, em outras palavras, meu rei, tenha misericórdia de mim. É isso que nós temos que entender. Você não vai clamar ao nome qualquer, você não vai clamar ao nome de uma autoridade, você vai clamar a maior autoridade, tanto na terra como no céu, e ele é Jesus, o filho de Davi. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Esse homem conhecia o poder do Senhor Jesus, e ele trata Jesus da melhor qualidade, ele busca o Senhor da maneira certa. Versículo 49, Marcos capítulo 10, verso 49, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ora, percorria um sangue muito forte neste cego. Nós aprendemos no início que o pai deste cego era Timeu, um general, um guerreiro. E você sabe que uma pessoa que é guerreira, é lutadora, ela pode cair uma vez, mas ela se levanta. Uma pessoa que é guerreira, ela tenta uma vez, e mesmo que ela não consiga, ela vai de novo. Ela tenta uma, duas, três, quatro, cinco, e ela não para. Enquanto ela não conseguir o que ela almeja, ela não para. E este Timeu, esse filho de Timeu, este cego, é um homem determinado. Entenda que ele recebeu essa palavra: Timeu, fica quieto. Fica quieto, cego. Para de falar, o mestre não vai te ouvir. Entenda, ele pegou algo que era negativo e transformou em algo positivo. É isso que eu quero que você entenda e tome posse. Você está ouvindo palavras negativas, pessoas ao teu redor estão falando: não tem jeito, não tem saída, mas pelo poder da fé, eu creio que toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer, e o nosso Deus, ele vai transformar toda maldição em bênção na tua vida. Aquilo que era para dar errado vai dar certo. Aquilo que era para fazer você chorar, temer, ter medo, vai trazer para você uma grande alegria e uma grande satisfação. Diga glória a Deus. E a palavra diz que Jesus, ele para e diz: chama esse homem aí, que está clamando, que está pedindo socorro. Chama esse homem. Olhe para cá. Quem mandou esse cego calar a boca eram pessoas que estavam ao redor de Jesus. Entenda que as mesmas pessoas
que mandaram esse cego calar a boca foram as mesmas que tiveram que ir até Timeu, ou melhor, até este cego, e falar para ele: olha, o mestre te chama, levanta-te. E eu declaro isso. Existem muitas pessoas que trabalham para te parar. Existem muitas pessoas que tramam projetos, preparam armadilhas para fazer você parar, para você desistir, para que você diga assim: ah, eu não vou conseguir, quer saber? Eu vou parar. Todo mundo diz que não é para mim tentar mais, mas entenda isso. Aqueles que tramam contra você, se preparam e dizem que você não vai conseguir, serão as mesmas pessoas que terão que ir atrás de você para te levar boas notícias para a glória de Deus. Os mesmos homens que tiraram a motivação deste cego foram os mesmos homens que tiveram que voltar para dar uma boa notícia. Eu declaro isso, que boas notícias virão sobre a tua vida. Você pode declarar comigo: eu creio que boas notícias virão na minha vida. Que assim seja. Glória a Deus. Concluindo, versículo de número 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Outro ponto positivo, outro ponto que eu quero trazer a todos. Roma só permitia que uma pessoa pudesse pedir esmola depois da autorização. E o que era autorização, pastor? Autorização era uma capa aonde alguém que era deficiente, inválido, recebia uma capa. Ele colocava nas costas e aquele era o símbolo. Toda pessoa que passasse em uma rua, uma estrada, num vilarejo, e se deparasse com uma pessoa com a capa nas costas, ela sabia que aquela pessoa era autorizada por Roma para receber ajuda, esmolas. E quando Jesus, ele manda esse cego se levantar na mesma hora, ele toma a sua capa e se levanta. E entenda que quando ele levanta, e levanta também aquela capa, ele está pronto, a um passo de rasgar aquela humilhação. Porque esse cego, ele só estava com aquela capa porque ele tinha uma deficiência, ele não tinha recursos. E mesmo sendo um filho de um ex-general, mesmo sendo filho de um homem que tinha muitas posses, um homem muito nobre, um homem que era muito influente, mas na vida dele, nenhum legado chegou na vida dele. Nenhuma recompensa, herança veio para esse cego. Então entenda, quando ele se coloca de pé, ele segura aquela capa, ele está prestes a rasgar aquela humilhação. Muitas pessoas passavam e falavam lá: tá vendo esse homem, ele está mendigando? O pai dele era rico. Tá vendo? Aquele homem está mendigando ali. Esse homem era um homem influente, o pai dele era um homem que tinha muito poder. E agora o seu filho, olha como é que ele se encontra, pedindo esmolas. Olha a humilhação que esse homem estava passando. Mas quando ele pega aquela capa, a vontade dele era rasgar aquela capa. Mas antes, ele precisa falar para o Senhor o que ele quer. Antes, ele precisava abrir o coração e contar para Jesus. E eu tenho certeza que é isso que você precisa. Abrir o teu coração e contar para Jesus o que você precisa. Meu amigo, minha amiga, aquilo que o teu marido não sabe, aquilo que tua esposa não sabe, o teu pai não sabe, o seu patrão não sabe, seus amigos não sabem, é isso que o Senhor quer ouvir. Você tem a oportunidade, abrir o teu coração e contar para Jesus, para que ele entre na raiz do problema
e mude essa situação. Versículo de número 51, diz assim a palavra: e Jesus, falando, diz: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Em outras palavras, mestre, eu quero ter a minha vida de volta. Mestre, eu quero voltar a ter uma vida digna. Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. Verso 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Olhe para cá. Aquele homem era um cego, e a primeira coisa que ele viu com os seus olhos foi o Senhor Jesus, o filho de Davi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez seja o seu caso, que recebe essa palavra com poder e autoridade, crê que a sua vida vai mudar, porém você está com os olhos fechados, porque muitas pessoas estão cegas ou cegos, espiritualmente falando, estão enxergando somente com os olhos carnais, tendo essa visão humana. Mas esse cego, quando ele recebe o milagre, ele começa a enxergar o Senhor, ter a visão espiritual, porque imediatamente ele segue o Senhor. E eu tenho certeza, você que está se deparando com problemas, adversidades, e diz: pastor, eu sei que para mim acabou. Pastor, eu sei que eu não tenho mais jeito. A esperança já saiu do meu coração. Mas com a mão de Deus, eu declaro para você: o Senhor hoje vai abrir a tua visão, e aonde não tinha porta, a porta vai aparecer. Aonde você não tinha resultado, o resultado ele vai aparecer. Aonde você pensou e declarou: eu vou sumir daqui, vou baixar as portas, vou sumir desse bairro, dessa cidade, vou sepultar os meus sonhos. Não faça isso, porque o Senhor, ele declarou sua palavra a esperança para a árvore que foi cortada, e também a esperança para você que está ouvindo essa palavra. Deus vai mudar a tua sorte, vai abrir a tua visão, para que você veja além dos problemas, além das adversidades. Você crê nisso? E quer receber do Senhor a visão? Eu quero, pastor. Eu sei que você quer. Mas para isso eu tenho que fazer um convite muito especial. Jesus declarou: eu sou o caminho. E foi esse caminho que este homem que era cego, agora segue o Senhor. Eu era cego e agora eu vejo. Esse homem que segue ao Senhor pelo caminho. E que caminho é esse, pastor? Onde eu posso encontrar esse caminho? Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sei que você um dia já esteve na igreja, já foi batizado, começou a caminhar, mas por algum problema você parou, desistiu, e hoje está parado aí, tem a sua vida estagnada, está preso nos pecados, nos vícios, está fraca, totalmente caída. Hoje o Senhor, Ele usa a minha vida para falar para você: tem jeito sim. Hoje o Senhor, Ele quer te levantar desse chão. Aquele cego, ele estava à beira do caminho. Seja o teu caso, hoje que estava à beira do caminho, o meu Deus, Ele quer te levantar e te colocar de pé. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para o Senhor me levantar?